Qual é o maior erro de todo investidor da bolsa, principalmente de quem está começando, de quem está nos seus primeiros anos de investimento? É interpretar que bolsa de valores é a mesma coisa que ações. Interpretar que bolsa de valores e ações são sinônimos, quando na verdade são coisas completamente diferentes. Você tem que entender isso. Ações são simplesmente o investimento mais conhecido dentro desse universo chamado Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um local. Imagine que a Bolsa de Valores é uma feira. Então você vai lá na feira, tem vários produtos, legumes, verduras. Ações nada mais são que o alface. Aquele, eu não sei se é legume, verdura, deve ser verdura, eu acho. Alface é aquele vegetal mais conhecido da feira, que todo mundo come, porque é aquele negócio, né? Não tem gosto, não tem, é fácil de comer, diferente do agrião, que é todo peludo, negócio ruim pra caramba, é amargo. Alface é tipo água, tipo chuchu, isopor, quase tudo a mesma coisa. Então, ele é popular. As ações são um investimento popular daquele ambiente chamado Bolsa de Valores. Só que tem o agrião, tem o rabanete. Eu não suporto rabanete. A minha esposa é apaixonada por rabanete. Para mim, aquele negócio tem um fedor danado. Só que o rabanete, pouco conhecido, ele também é excelente para a minha saúde. Digamos que ele tem antioxidante, não sei se ele tem antioxidante, mas digamos que ele tem antioxidante, seja muito bom, vai me dar uma longevidade e tudo mais. Combater meus radicais livres. Olha, estudei um pouquinho de biologia. E eu preciso também do rabanete. O fato é que existem vários outros investimentos da bolsa que não são famosos, mas que se você aliar com a sua estratégia de investimento, vão fazer você ter um retorno, vão fazer você ter uma rentabilidade muito melhor, mais consistente, mais previsível, maior no longo prazo e te entregando ainda, quem sabe, uma menor oscilação. O grande problema é que a maioria das pessoas entra aficionadas numa coisa. Eu só quero fundo imobiliário. Eu só quero ações, porque acha que a Bolsa de Valores é isso. E por que vem com essa vontade? Porque a maioria das pessoas são enfeitiçadas com os gráficos de alta dos momentos de valorização das ações. E aí, assim como um bebê, como a minha filha de 9 meses, você vai lá e fica enfeitiçado com aquele negócio. E aí você vai lá e vê uma florzinha, não, vê um vegetal, você acha muito legal, vai lá e você pega e amassa e é uma urtiga. Você vai lá, pega um papel, vê o barulho do papel, o bebê fica fascinado. Às vezes a gente compra um brinquedo caro, aí ela olha, pega o brinquedo, joga fora, olha pra sacola, pega a sacola, olha pro papel, pega o papel e fica in love com aquele papel ali. Aí aquele papel legal daqui a pouco se corta. O iniciante, o grande problema, e você tem que matar isso em você, independente de quanto tempo você investe. Eu tenho alunos que investem desde a década de 90. O grande problema de quem tem essa postura de iniciante, não por período de tempo, mas por comportamento, é ficar aficionado só em rentabilidade. A maioria dos investidores não se preocupam com as quedas, não se preocupam com as desvalorizações, só querem saber de rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Assim como uma criança quer saber do Kinder Ovo, Kinder Ovo, Kinder Ovo no mercado. E esperneia. Você não tem que ficar esperneando só para rentabilidade. Na inocência, a maioria dos investidores se dão mal. 95% dos investidores perdem dinheiro na bolsa. Assim como uma criança que pega tudo na mão, chega uma hora que ela se corta, ou esmaga uma ortiga, ela vai lá e fica se coçando. O investidor, ele geralmente se dá mal porque ele fica olhando só para as altas, para a rentabilidade positiva. Quando na verdade ele tem que dar atenção muito maior para a rentabilidade negativa. Por quê? Aqui está o grande problema de você pegar uma faca e se cortar com a faca. De você brincar com papel e se cortar com esse papel. De você amassar a urtiga. Tá aqui, ó, na minha tela agora. O que você está vendo na minha tela agora? A representação em uma tabela da principal frase do maior investidor de todos os tempos. Tem um cara que um dia vai ter sucesso na vida ainda. Ele se chama Warren Buffett. Warren Buffett, ele diz o seguinte: regra número 1 no mundo dos investimentos. Se você ainda não sabe, ele é o maior investidor de todos os tempos, tá? Nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Só que ele fala isso, investe há mais de 50 anos, ele fala isso e as pessoas não entendem. O que ele quer dizer está exposto aqui nessa tabela na sua frente. O que é isso? Vamos lá. Nessa tabela que você vê aqui de 3 colunas, você vê uma coluna se você perde tanto por cento investindo, você tem que ter uma rentabilidade positiva de um determinado percentual para voltar para o 0 a 0. E aqui nessa coluna você tem a quantidade de anos para que você consiga ter essa rentabilidade positiva após essa queda. Ou seja, quantidade de anos para você voltar para o 0 a 0 depois de uma queda como essa, considerando a rentabilidade média da bolsa.
que é de cerca de 10% ao ano no longuíssimo prazo, pegando janelas temporais de no mínimo 20 anos, tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo prático aqui. 50%. Então, digamos que você vai lá, investiu 10 mil reais na bolsa. Vinícius, eu não vou investir 10 mil, eu vou começar com menos. Vinícius, eu vou começar com 10 milhões. Não me interessa. Não foca nos números, tá bom? Foca na lógica do processo que vai funcionar para qualquer número. Digamos que você foi lá e investiu 10 mil reais. E aí você passou por uma queda de 50% nas ações. Você investiu tudo em ações, você achou que as ações estavam baratas, que o negócio ia valorizar, tudo mais. E você passou por uma queda de 50%, que já aconteceu 6 vezes só nos últimos 27 anos no Brasil e diversas vezes nos Estados Unidos também. O que acontece? Você tinha 10 mil, caiu 50%, agora você tem quanto? 5 mil reais. Se você tem 5 mil reais agora, quanto você tem que valorizar o seu dinheiro a partir daqui para você voltar a ter os 10 mil reais? Você perdeu 50%. Para voltar para o 0 a 0, você tem que ganhar 50% de volta? Não. Você tem que ganhar quanto? 100%. Por quê? Partindo de 5 mil reais, se você valorizar 50%, você vai chegar em 7.500 reais. Para você voltar aos 10 mil, você tem que dobrar o seu patrimônio, tem que valorizar 100%. Ou seja, quando você perde um pouco, você tem que rentabilizar muito mais só para voltar para o 0 a 0. Quando você perde 60%, que já aconteceu 2 vezes só nos últimos 27 anos aqui no Brasil, você tem que rentabilizar 150% para voltar para o 0 a 0. Quando você perde 70%, você tem que rentabilizar 233%. Quando você perde 80%, você tem que rentabilizar 400%. E quando você sofre uma desvalorização de 90%, como já aconteceu nos Estados Unidos, você tem que rentabilizar o seu dinheiro em 900% só para voltar para o 0 a 0. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, eu vou te mostrar agora. E quanto tempo levaria para você conseguir ter essa rentabilidade positiva após esse período de queda? Considerando que a rentabilidade média da bolsa é cerca de 10% ao ano aqui no Brasil, no longuíssimo prazo, tem períodos de tempo que é muito menor, tem períodos de tempo que é maior. Se você tiver uma queda de 50%, você leva mais ou menos 7,3 anos para você voltar para o 0 a 0. Ou seja, imagine que você tem um objetivo de ir lá e, comprar uma casa daqui 5 anos. Poxa, se você ficar 7 anos perdendo dinheiro para só depois voltar para o 0 a 0, o que vai acontecer? Vai levar 12, aquele seu objetivo que era 5. Pega esse caso, 90% de queda. Se você tiver um ganho de 900%, leva 24 anos. Vinícius, será que leva 24 anos mesmo? Leva. Afirmo e posso te comprovar, inclusive com a história. Dá uma olhada aqui na minha tela, você está vendo o índice Dow Jones Industrial, tá? Que é o índice de ações que existia na época da crise de 1929. Talvez você tenha estudado na escola essa crise de 29. Aqui a gente pode ver, nessa linha azul, o que acontece com o índice. Se essa linha azul está indo para baixo, significa que, em média, os preços das ações que fazem parte desse índice, que era o principal índice de ações na época, as ações estão se desvalorizando, estão em queda. Se está subindo, as ações estão valorizando. Então, olha só o que aconteceu. Olha lá no canto inferior direito. As ações caíram 89% de 1929, de agosto de 29, setembro de 29, até junho de 1932. Quando que as ações foram voltar para o mesmo patamar de preço? Olha lá, 1954. 1º de outubro de 1954. Ou seja, 25 anos depois de 1929. O que bate quase que exatamente com o nosso exemplo aqui. De 24,2 anos que você consegue ver aqui embaixo. Um caso emblemático de uma queda de aproximadamente 50%, levar 7,3 anos, a gente tem inclusive aqui no Brasil. Você quer ver? Olha só, vou te comprovar, vou te mostrar aqui na minha tela agora. Antes até de te mostrar no Brasil, só para você ver, às vezes você acha que não, o Brasil é muito volátil, eu vou investir só no exterior, mas a gente tem períodos em que as ações nos Estados Unidos ficaram 13 anos no 0 a 0 e faz muito pouco tempo. Dá só uma olhada. Esse aqui é o atual principal índice de ações dos Estados Unidos. O que é o índice de ações? É o índice que busca representar a rentabilidade média das ações em um determinado país. Esse é o S&P 500. Então a gente vê aqui que a gente teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia em 2000, as ações se desvalorizaram 46%, foram voltar para o 0 a 0 quanto tempo? 8 anos depois. Bate com aquele dado que a gente estava falando aqui agora. Olha só como isso aqui é nítido. 7,3 anos. Ok, vai ser mais ou menos isso, é uma média.
Mas, 8 anos depois, lá em 2008, na verdade foi quase 8 anos depois, ó, foi em outubro de 2007, as ações chegaram num patamar máximo, depois caíram de novo por conta do estouro da bolha da imobiliária americana, e as ações só foram ultrapassar esse patamar de preço lá em 2013, então 13 anos empacado. Se a gente for olhar aqui para o nosso índice Bovespa, que é o principal índice de ações do Brasil, a gente vai ver a mesma dinâmica. Em 2008 teve a crise de 2008, certo? O estouro da bolha imobiliária americana, que impactou o mundo inteiro, gerou milhões de desempregos no mundo inteiro, e a gente consegue perceber aqui, ó, que as ações caíram, depois subiram na especulação de que tudo ia ficar bem, tipo 2020, 2021. Depois vieram os impactos econômicos, anos de queda pela frente. E o que a gente viu acontecer? As ações só voltaram ao mesmo patamar de preço que estavam lá em 2008, quando? Lá em 2017. Ou seja, quase 10 anos depois. Quando a gente olha para essa situação, a gente percebe uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Eu preciso me preocupar com as quedas. E tudo que eu estou fazendo aqui agora, tentando fazer aqui agora, nesse momento, é conscientizar você da necessidade que você tem de investir em antiações.